Fala pessoal, agora a gente vai conseguir construir um formulário para a página web. O primeiro passo é a gente conseguir elaborar, tá? Que tipo de formulário a gente vai produzir, né? Então, se eu vier na internet e jogar aqui, ó, formulário HTML, vamos visualizar o que a gente tem de formulário em HTML. A gente consegue um montão de exemplos aqui, ó. A gente consegue um montão de exemplos. Vamos ver. Olha só. Então, visualizando esse aqui, a gente tem um formulário, tem um título, tem a descrição, tem a pasta de destino aqui, tem um arquivo, né? E pode inserir um arquivo. Esse aqui é um formulário de preencher. Tem dado, telefone, e-mail, tem a opçãozinha aqui, olha. Você pode escolher sim ou não. Tem uma mensagem de texto, tem um botão. Tem mais um exemplozinho aqui, ó, com vários. Ó, tem um campo de seleção, tem um campo aqui também de seleção, mas do tipo de inputzinho que eu vou inserir. Aqui eu já vou selecionar, né, qual a série, atividade extracurricular, que é um check, por exemplo, eu quero mais de uma opção. Então aqui eu tenho vários inputs. Olha que legal. Esse aqui, da mesma forma, tem um select, olha lá. Então, hoje, o que a gente precisa saber fazer e aprender a realizar aqui é justamente criar um formulário. Eu preciso saber qual formulário que você precisa construir. Se é a receita de bolo, mensagem para os pais ou para colegas, que tipo, fazer um sistema de login, qual é o formulário que você precisa construir, tá bom? Criar. Então comenta que eu preciso saber para poder dar sequência às nossas aulas e aí produzindo o conteúdo que vocês realmente vão utilizar, tá bom? Então olha só, aqui eu já vi alguns campos, né, que são comuns. Então eu vou citar 3 elementos que juntando aqui, olha só, eu consigo identificar que a gente vai utilizar basicamente em todos os formulários. Eu tenho aqui um campo para inserir texto, perfeito? Então eu vou ter aqui um input do tipo texto. Tenho aqui também um botão, então aqui a gente vai ter um input do tipo submit, e aí vai ter um botão. Alguns formulários têm um botão de cancelar ou resetar, então a gente também vai utilizar isso, vai criar isso. É um input do tipo reset. Tenho aqui o meu select, a gente vai ter aqui um elemento chamado select, que justamente vai me auxiliar a selecionar dentre várias opções. Tenho aqui eu chamo de rádiozinho, né? Um group rádio. Ele é pela voz do Google, né? É um radio. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho justamente essa seleção, eu posso esse turno ou esse, tá? E o tipo checkbox. É um inputzinho do tipo checkbox. A gente vai ver 3 elementos, né? O input, dentro do input tem vários tipos. A gente falou aqui o input texto. A gente vai visualizar agora na aula o input texto, o input password, o input rádio, que é o rádiozinho que eu chamo e que o tio Google chama de radio. E tenho também um input checkbox. Dentro desse outro input checkbox, aqui eu vou ter também um input submit, do tipo submit. E um input reset. Olha só, dentro de um elemento eu tenho 5 tipos. Vou criar também um select e o terceiro aqui é o tipo teste área, que é justamente esse tipo aqui de informação que eu consigo colocar aqui um texto, não só uma frase. Então, o input texto eu vou conseguir pôr um textinho aqui, tá? Uma frase. E aqui o meu mini currículo aqui, a minha área, teste área, eu já vou conseguir inserir um montão de texto, pôr quebra de linha, enfim. O que eu acho interessante aqui e que vocês prestem atenção, o input ele tem mais um montão de tipo. Então, em casa aí vocês vão pegar, vão fazer um teste, vão fazer uma análise, uma pesquisa, um estudo dirigido e vão trazer vários outros tipos de input para a gente poder trabalhar, tá bom? Tem input tipo data, enfim, vai ter um montão aí que eu preciso que vocês pesquisem e trabalhem. Então, vamos lá para o código. Eu vou utilizar o CodePen, tá? E eu vou criar aqui, vou pôr aqui aula meu team, formulário, tá?
Não vou utilizar agora CSS. Então, também não vou utilizar o JavaScript. Aqui, ó, você consegue alterar a forma de exibição, tá? Eu particularmente gosto mais desse aqui. E basicamente o que a gente vai fazer aqui aqui eu só preciso inserir agora o código HTML que fica dentro do body. Então, por exemplo, eu vou vir aqui, vou pôr um H1, vou melhorar isso aqui, aula de formulário. Vamos ver como é que vai ficar. Só dou Enter e ele já carrega, tá bom? Então, primeiro, são 3 exemplos que eu vou citar, que a gente vai falar. Eu vou pôr aqui 3 elementozinhos, vou pôr aqui uma listagem para eu não me perder. Isso aqui vocês já fizeram, já viram, né, na outra aula, que vou fazer o quê? Vou criar uma listagenzinha. Então eu vou fazer, o primeiro vai ser um input, o segundo vai ser o meu select e o terceiro eu vou inserir aqui o meu teste área, tá bom? Então basicamente vou identar ele aqui para ficar bonitinho. Basicamente vou falar desses 3 elementos. Aí aqui eu vou trabalhar o texto, password, o checkbox, né? Vou trabalhar o rádiozinho e o submit, além do botão reset. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Primeiro passo, eu vou criar uma label, né? Uma labelzinha, que a gente já comentou, mas é importante dizer, eu vou sempre utilizar essa label para fazer a referência. Olha só, essa label aqui, eu uso for, eu vou chamar de nome, porque o meu input do formulário, olha só, eu vou pôr aqui um identificador nele, que vai ser o mesmo que esse aqui, ó. Vou pôr o name dele, nome, tá bom? E vou pôr o tipo. O tipo, a gente já falou que é do tipo texto. Então, vou só mostrar para que serve. Então, quando ele vier no nome, clicar, esse label vai informar o seguinte, olha, eu estou fazendo referência a esse D. Então, ele joga aqui para dentro, olha que legal. Para que serve isso? Fica uma forma de você melhorar, você otimizar, tá? Se tiver num tablet, alguma coisinha aqui, esse é um padrãozinho bem interessante e que você joga para cá e facilita também, né, o usuário, a navegação e a usabilidade dele. Só que, para que eu vou criar um formulário? Formulário, geralmente, eu crio para inserir alguns dados, né, ou visualizar para futuramente editar. Aqui a gente vai brincar de inserir esses dados. Então, eu sempre vou criar um formulário, os dados que eu quero enviar, eles vão ter que estar dentro desse meu elemento formulário. Então, eu vou criar um form, esse form, ele vai ter aqui uma ação, que por enquanto a gente não vai fazer nada com ele, não vai mandar para lugar nenhum, tá bom? Ele vai deixar aqui, e ele tem seu método, a gente vai visualizar depois qual é o tipo de método, são 2 métodos, a gente vai comentar isso na próxima aula, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai agora alimentar esse formulário. Para alimentar esse formulário, eu vou criar alguns campos para edição, né? Para inserção, no caso aqui, de dados. Eu tenho o nome, eu vou pôr aqui, por exemplo, a minha senha. Então, eu vou criar uma label, né? Vou pôr o campo dela, senha. E vou pôr o input. O input vai funcionar da mesma forma, olha só que legal. Só que aqui eu vou chamar o ID de senha, tá? O nome de senha e o tipo vou pôr que é de senha. Deixa eu atualizar, porque quando eu for digitar, olha lá, ele vai aparecer o campo de senha, tá bom? Então, o que acontece aqui? O que eu preciso fazer? Eu, basicamente, eu vou ter que agora, já criei o input do tipo texto, né? Já foi. O tipo senha, basicamente, eu coloquei
apenas o tipo dele e agora eu vou pôr o do tipo checkbox. Olha só, vou pôr aqui senha, né? Vou pôr um que é comum, conectado. Manter o usuário, né? O usuário conectado. Vou botar manter conectado. Manter conectado. Então, eu botei ali o for, vou pôr aqui conectado. Conectado. E o tipo dele vai ser checkbox. Então, vai ser checkbox. Olha que legal. Então, quando eu clicar aqui, ele já faz a referência dali. Então, olha o que o meu checkbox está fazendo aqui. Ele está sendo um elemento, né, do meu formulário em si, em que eu estou dando essa informação. Agora, quando ele marca, ele vai passar que informação? E eu vou pôr aqui o valor da informação que ele vai passar. Vou pôr aqui conectado. Tá? Perfeito. O próximo nível de conexão, né? Qual é o nível dele na acessando o sistema? Então, nível. Vamos lá no nível, eu tenho aqui. Então, agora eu vou criar um nível, né? Utilizar o rádio. Então, vamos lá. Radio, né? Igual o que o Google fala. Tipo do rádio. Eu vou pôr o identificador nele. Vou pôr aqui gerente. Gerente. Vou pôr o nome aqui dele. Aí aqui, esse nível, é mais interessante eu pôr ele depois, né? Por quê? Se ele vai ser gerente, eu vou ter que pôr aqui na frente que ele vai ser gerente. Vou pôr uma quebra de linha aqui. Aí o nome aqui eu vou pôr de nível. Por quê? Já vou explicar. Porque quando eu for mandar, eu quero mandar se ele é gerente, né? Ou se ele vai ser secretário ou outro. Só que eu quero que permaneça no mesmo grupo. Então eu vou manter o nome dele o mesmo, que é o nível que vai identificar. Só que aqui agora é secretário. Lembrando que para fazer referência sempre bom manter o padrão, não inserir, né, acento, essas coisas para identificador, para variável. Olha lá. Então eu só consigo selecionar um deles, ó. Olha que legal. Então eu já falei do input texto, password checkbox rádio, agora tem o submit. Olha só que legal. Agora eu venho aqui e quero pôr o tipo, olha só, de submeter, né? Como é um formulário, eu vou precisar submeter ele para algum lugar. Olha só, o que eu vou ter aqui, ó. Vou pôr aqui um HR, para ficar mais bonitinho. Então, eu vou ter aqui a quebra de linha e aí tem o submit. Ah, eu não quero o botão, o nome enviar. Eu quero submeter. Então, você pode pôr o valor desse botãozinho aqui e você tem submeter. Aí vem a outra opção, olha só, reset. Eu quero resetar. Resetar. O que esse reset vai fazer? Olha só, imagine que você está preenchendo os dados e de alguma forma você não quer submeter, você quer limpar esses dados. Você só apertar no botão, olha só, é o tipo de reset. É só passar o tipo para o input e ele já faz todo o milagre. A próxima questão é, aí tá, dentro do formulário ainda eu já consigo submeter. Próxima questão agora é criar o meu, próxima opção então é criar o meu select. O que eu preciso fazer? Eu preciso selecionar entre as opções, né? Então eu vou passar aqui a informação, né? Ele vai falar, tá conectado, já verifiquei. Opções, vou pôr aqui opções. Bom, opções. E vou pôr aqui, ó. Agora eu vou criar o meu select. Então eu tenho um identificador, opções,
Vou passar o nome dele, que vai ser também, vou pôr OP. Vou fechar ele. E agora no Select eu tenho que passar as opções dele. Quais são as opções? Como é que eu vou trabalhar para fazer essas opções? Olha só, vou criar 3 opções aqui e vou passar o valor. Tá? Então, na minha primeira opção aqui eu preciso dar uma quebra de linha, que eu não dei. Então, na minha primeira opção, eu vou pôr aqui. Então, na minha primeira opção, aqui vai ser os tipos de acesso, né? Eu vou querer entrar num sistema, né? Vou querer acessar o webmail ou vou querer acessar página pessoal, né? A página pessoal, por exemplo. Então, sistema, webmail ou, melhor, o acadêmico. Certo? Então, vamos verificar. Ah, professor, mas não está aparecendo nada. Por que não está aparecendo nada? Porque quando eu ponho o valor da opção, quando eu submeter esse formulário para alguma página, ele vai aparecer. Na visualização aqui, ele só vai aparecer se eu inserir na frente do sistema, né? Entre a opção no meu campo aqui, eu inserir o que de fato eu quero que apareça para o usuário no navegador renderize. Olha só, sistema, webmail, acadêmico. Então, se eu apertar reset, olha lá, ele está vindo a primeira opção. Não é interessante eu deixar já marcado aqui. O que eu posso fazer? Como primeira opção, eu posso deixar ele vazio. Vamos ver. Olha lá, então como primeira opção, ele está vazio. Certinho? Então eu tenho aqui o meu formulário e agora, para finalizar, eu preciso apenas inserir, olha só, vamos lá, fazer labelzinho, né? Mensagem, vou pôr aqui mensagem. A mensagem, então, mensagem. A mensagem. E vou pôr aqui no meu teste área, o ID vai ser mensagem. Tá? Se eu fizer isso aqui, ó, eu já crio a minha área de texto de inserção. Eu sempre esqueço de dar uma quebra de linha. Olha só, eu crio aqui a minha área de texto e eu tenho alguns parâmetrozinhos aqui que eu posso passar, por exemplo, número de colunas, o número de linhas, né? Então eu posso inclusive aumentar ou reduzir o tamanho da minha mensagem aqui, tá bom? Com esses parâmetros. E agora, quando eu submeter isso, ele vai enviar para algum lugar, vai realizar essa ação aqui, ó. Então, aqui dentro, quando eu apertar o submit, ele vai submeter, né, para essa ação aqui, ó, para cá, ó. Que de fato eu mandei para lugar nenhum, então por isso que deu erro. Tá bom? Então olha só, pessoal, o que a gente viu aqui? A gente brincou de criar um formulário com 3 elementos. Dentro desses 3 elementos, a gente usou o input, que apresentou mais 6 variações, mais 6 tipos. E eu acredito que há várias outras maneiras, e vocês vão pesquisar, vocês vão trazer para mim aqui, pôr no comentário, justamente qual tipo de formulário você precisa. O que você precisa desenvolver agora? É um sistema de login? Se for um sistema de login, quais inputs vocês vão utilizar? Eu quero que vocês comentem aqui e me falem quais são esses elementos, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!